Olá, queridos amigos. Deus vos abençoe abundantemente em nome de Jesus, em qualquer lugar que você estiver me assistindo agora. Muita saúde, paz e prosperidade para você. Estaremos tratando de um assunto que aconteceu no passado, mas que tem tudo a ver com nossos dias atuais. Sobre uma grande epidemia que houve em Israel nos dias do rei Davi, com um saldo de 70 mil mortos. Veja até o fim e entenda o porquê e o para que Deus permite estas coisas. Vamos ouvir então um louvor e logo após voltaremos para falar com vocês. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado, sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro Só Ele, de né, meu Deus? Ele é maravilhoso. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Cantemos juntos. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. É isso aí, vamos dar continuidade e vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Vamos acompanhar 1 Crônicas, capítulo 21, do verso 1 ao 5. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma
do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Olhe bem, meus queridos, nós estamos vendo aqui uma brecha aberta, em primeiro lugar pelo povo de Israel, porque a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel. E por isso Deus incitou a Davi a enumerar o povo, que Deus sabia que não era uma coisa boa. Davi também sabia disso. E nós encontramos outra parte que fala da mesma história, lá em Samuel, que fala que foi o próprio Deus que incitou a Davi. Mas vamos entender isso. Como isso pôde acontecer e como isso pode acontecer. Um lugar fala que foi Deus que incitou a Davi a enumerar o povo, a marcar o povo. E o outro fala que foi Satanás. Sim, foi Satanás com a permissão de Deus. Porque Deus está no comando. Deus é sobre tudo e sobre todos. Deus é que comanda todas as coisas. Se Ele permitir, acontece. Se Ele não permitir, não acontece. Portanto, tem coisas que estão dentro da vontade permissiva de Deus. E tem coisas que estão dentro da vontade de Deus. E o diabo, até o diabo sabe, ele só pode agir se Deus permitir. Se Deus permitisse o diabo fazer tudo o que ele quer, nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas Deus não permite. Deus permite alguma coisa que vai trazer um alerta, que vai trazer um despertamento, que vai acordar alguém, que vai despertar alguém do sono da indolência, do sono do pecado, do sono do distanciamento de Deus. Então, muitas catástrofes e muitos desastres e muitos acidentes e muitas coisas que acontecem no mundo, muitas pessoas despertam, muitas pessoas acordam. Não foi Deus que fez, Deus permitiu aquilo acontecer, e por trás de muitas coisas tem o dedo do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, todo mundo sabe disso. Então, Deus permite algumas coisas e outras não. Aquilo que vai trazer proveitos, aquilo que vai despertar o povo, Deus até permite. Não que o diabo seja bonzinho, ou que Deus está usando o diabo, ou que ele está fazendo uma coisa boa. Porque sempre ele tenta dar um tiro e o tiro sempre sai pela culatra. Ele sempre perde, ele sempre está sendo derrotado, sempre está sendo destruído. Então, a ira de Deus se acendeu por causa do pecado do povo. E Deus incitou a Davi, através de Satanás, para enumerar o povo. Vamos entender isso logo a seguir. Mas vamos ler em Colossenses 3, do verso 5 ao 6, para entendermos por que a ira de Deus se acende contra as pessoas. Vamos lá. Colossenses 3, 5 e 6 diz assim: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vejam bem por que se acende a ira de Deus. A ira de Deus se acende contra a humanidade, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim. Deus nos ama. Deus ama o pecador, Deus ama o ser humano. Deus tem um cuidado especial com o ser humano. Deus sempre teve, Deus tem, sempre terá um cuidado especial com o ser humano. Mas por quê que a ira dele se acende? E quando a ira dele se acende, então a coisa fica séria. É o que nós estamos sentindo agora. É o que nós estamos percebendo agora. É o que nós estamos assistindo de camarote agora. A ira de Deus se acendeu contra o mundo. Por quê? Aqui nós podemos ter um exemplo. Olhe bem, ele pede para mortificar os nossos membros que estão sobre a terra.
Primeiro, a prostituição. A prostituição, a impureza, a imoralidade. E a prostituição não só é a prostituição da carne, essa é terrível, mas a prostituição também quando nós deixamos Deus e invocamos outros ídolos, outros deuses, no lugar do Senhor. Nos tempos do Antigo Testamento, a ira de Deus se acendia mais nessa área, quando o povo deixavam de crer nele, de confiar nele, na sua palavra, e buscavam a outros deuses. Buscava a Baal, adorava o bezerro de ouro, buscava outros deuses, os deuses de outras nações. Então, isto trazia o acendimento da ira de Deus sobre aquele povo, e quando a ira de Deus se acendia, era morte e destruição na certa. Olhe bem, e Deus pede, Deus está mostrando aqui, para que nós possamos mortificar esses membros. Como mortificar no Senhor? Que é a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza também, que é a idolatria. Então, quando o homem só pensa em si, não pensa nos outros, ou deixa Deus de lado e acha que ele é dono de toda a razão, é dono de toda a verdade, ou age conforme os seus pensamentos ou a sua vontade, na sua incredulidade, no seu ateísmo, e deixa Deus de lado, deixa os mandamentos, deixa os caminhos de Deus de lado, isso acende a ira de Deus. Quando o homem também se entrega à vil concupiscência da carne, quando o homem se entrega ao orgulho, à soberba, à vaidade, à idolatria, que é a avareza, as coisas deste mundo, isso acende a ira de Deus. Isso faz com que a ira de Deus ferva. E quando a ira de Deus ferve, se acende, a coisa fica séria. Então nós estamos vendo, e no verso 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, geralmente, há muitos filhos da desobediência no mundo. O que é isto? São pessoas que, embora Deus criou, Deus colocou nesse mundo, mas não estão nem aí em obedecer a Deus. Não estão nem aí em dar satisfação ao Senhor, em perguntar ao Senhor como devem andar, como devem se comportar e como devem fazer. Nós estamos vendo o contrário. Se você der uma olhada no mundo, você vai ver como a imoralidade, a destruição, a promiscuidade, a impureza tem tomado conta do povo. E às vezes, muitas pessoas não acordam, não despertam. E é preciso Deus permitir uma epidemia, um problema, alguma coisa muito séria, para que alguém, não é todos, alguém desperte e diga, não, eu tenho que temer a Deus. Olhe bem, como é que veio a solução para esse problema? Deus incita Davi porque está irado com o povo. E Davi agora também peca. Davi também cria um problema. Nós vamos ler mais uma vez lá em 1 Crônicas, no capítulo 21. Vamos ler então. Vamos ler do verso 1 ao 4. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a enumerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Verso 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens.
dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam espada. Veja bem o que nós queremos falar aqui e mostrar para vocês. Neste texto, nesta leitura que acabamos de fazer, nós vamos entender um pouquinho também da falha cometida pelo rei Davi, o líder, o chefe daquele povo. O povo pecou, haviam pecado e acenderam a ira de Deus contra eles. E Davi muito bem poderia ajudá-los, aconselhar, levar a palavra do Senhor, mostrar os caminhos de Deus, os caminhos do arrependimento. Mas tudo, Deus, em todas as coisas Deus tem um plano. Nada acontece por acaso. E agora, Davi, incitado por Satanás com a permissão de Deus, ele vai e chama Joabe. É o líder, o general do seu exército, e manda contar o povo, marcar o povo. E então Joabe entendeu que aquilo não iria ser bom, não era uma coisa boa diante de Deus, porque até ali o Senhor tinha dado vitória a Davi com aquele povo, sem precisar de apresentar número para ninguém, ou se mostrar para A ou para B ou para C que tinha um grande exército, ou quem sabe se engrandecer por causa do número de soldados. E então ele tentou convencer o rei, mas a palavra do rei prevaleceu. Você sabe como é que é, né? Prevaleceu duramente, porque subiu um orgulho, uma soberba, uma vaidade, uma mania de grandeza. Subiu ali uma prepotência no coração do rei Davi. Quem sabe ele pensou assim, agora eu vou poder apresentar a todo mundo, tanto de soldados que eu tenho, grande exército que eu tenho, a força do meu braço, e eu ganho essa batalha aqui, é por isso, eu ganho essa batalha acolá, porque eu tenho muitos soldados, eu tenho um grande exército. Mas Davi esqueceu que Deus sempre deu vitória a ele com muito ou com poucos. Davi esqueceu que com a pedra numa funda, num estilingue, derrubou um grande gigante e venceu os filisteus. Davi esqueceu de tudo que Deus fez na vida dele. Portanto, entrou a soberba e o orgulho. E quando entra isso no coração do homem, e o homem se acha que está acima de Deus, o que pode, o que está condicionado, o que é o rei da cocada branca, azul, amarela, ou sei lá, e entra e deixa entrar a vaidade e o orgulho no seu coração, isso desagrada muito a Deus. E foi exatamente este o pecado que Satanás cometeu diante de Deus, porque Satanás era um anjo de Deus, um dos anjos de confiança de Deus, mas subiu o orgulho e o pecado, e por isso Satanás caiu. Então agora a ira de Deus se acendeu mais ainda, porque o povo havia um pecado, e Davi aceitou aquela incitação quando poderia ter resistido, pois a palavra de resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não, ele deu ouvido, e aí a coisa ficou séria. A coisa ficou muito séria, e Joabe saiu, e depois de um certo tempo, quase 10 meses, ele chegou trazendo o número dos soldados que haviam em Israel. Meus queridos, é muito importante nós entendermos quando a coisa está apertando para a nossa vida. Quando Davi viu que tinha mandado contar o povo, parece que é como se ele estivesse dormindo e se acordasse. O seu coração começou a doer. Nós vamos ver isto no verso 10 e 11. Seu coração começou a doer porque ele viu que não tinha feito uma boa ação diante de Deus. Ele viu que tinha pecado gravemente. E ele então acorda. Quem sabe ele foi orar, foi falar com Deus e acordou. Você que está me ouvindo, se está passando por problemas, eu sei que está todo mundo, todos nós estamos, mas tem pessoas com muito mais problema do que eu, do que você.
E tem muito mais pessoas que às vezes estão passando por coisas muito sérias. É hora de acordar, é hora de despertar. Vamos ver no verso 7 e 8. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Verso 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tira a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. É isso aí, meus queridos. O que nós vamos entender aqui é que Davi acordou, porque ele viu que isto pareceu muito mal aos olhos do Senhor. Tem coisas que parecem mal, muito mal aos olhos de Deus, que parece não, que são maus, que o ser humano pratica. Porque Deus fez o homem, qualquer nação, a sua imagem e a sua semelhança, para lhe adorar, para lhe servir, para lhe glorificar. Não foi o alto bel prazer. Deus fez o homem para que Deus, o próprio Deus, tenha prazer no homem, nas obras do homem. Quando falamos o homem, evidentemente que também a mulher. E agora Davi enxergou o seu pecado e acordou e começou a pedir misericórdia a Deus. Não é hora de pedirmos misericórdia a Deus, não é hora de nos arrependermos daquilo que nós percebermos que está errado na nossa vida, daquilo que nós percebermos que não está indo bem. É a hora é esta, o momento é este, para que Deus estenda sobre nós a sua misericórdia e se aplaque da sua ira e possa sarar a terra. Então, agora vem o socorro de Deus. Deus dá sempre uma nova chance para cada um de nós. Olha, meu amigo e minha amiga, não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus sempre dá uma nova chance quando acontece o que aconteceu aqui com Davi no verso 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer mal, ou melhor, então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tira a iniquidade de teu servo, porque procedi loucamente. Olha, muitas vezes nós procedemos de uma maneira fora de nós. Às vezes saímos fora da realidade e procedemos de maneira errônea, loucamente, e isso traz as consequências para nós, para a nossa família, para a nação, até mesmo para o mundo. É hora de despertarmos e acordarmos para que Deus tenha de misericórdia. E Deus dá sempre uma chance para cada um de nós. Vamos ler a partir do verso 9. Vamos acompanhar a leitura. E falou, pois, o Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Resposta hei de levar a quem me enviou. Olhe bem, Deus dá sempre uma chance. É claro, Deus cobra também as consequências daquilo que a gente pratica de errado. E o que eu quero falar com você é que Deus mandou o profeta dar 3 chances para o rei escolher. Uma era fugir dos seus inimigos e ser alcançados. E ser alcançado pelos seus inimigos, ser preso, aprisionado, sofrer na mão dos inimigos por 3 anos. A outra era fome na terra, durante um período. E a terceira era a espada do Senhor, que é a peste, que é a calamidade, que é a epidemia que houve nos dias do seu reinado. Então o que Davi escolheu? Ele disse: não, cair na mão dos homens não. Ele poderia ter assumido toda a culpa, né? O povo iria ficar livre.
A fome também não, porque ele sabe que a fome é triste, existe fome na face da terra. E ninguém está livre da fome. É só Deus para nos guardar. Então ele também não quis a fome e aceitou a espada do Senhor. Vamos ver a escolha de Davi no verso 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Olhe bem, esta foi a escolha de Davi. E depois que Davi escolheu cair na mão de Deus, vamos ver o que aconteceu, vamos ver o que vem aí. A ação de Deus, o juízo de Deus, a peste, a epidemia que veio naqueles dias sobre o povo de Israel. Vamos ler então, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a partir do verso 14. E mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Meus queridos, é muito sério mesmo. O que Deus agora permite foi a peste, a destruição, mortes, como nós estamos vendo nos nossos dias. Morte, porque às vezes a gente diz por que isso, porque aquilo, tudo tem um porquê. Veja o porquê que Deus permitiu isso. E também veja o porquê e o para quê. O porquê nós já entendemos. Para quê? Para que houvesse arrependimento, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo voltasse a confiar em Deus, acreditar e voltassem o seu coração para Deus. Tudo que está acontecendo aí, Deus tem um propósito. Por que aconteceu? Pelos mesmos motivos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para quê? Para que o mundo enxergue que existe um Deus poderoso no comando, o Criador, o sustentador dos céus e da terra. Ele ama o ser humano, ele ama a sua herança, que jamais vai deixar o pecado ou o diabo destruir. E às vezes é necessário permitir alguma coisa para que o homem chegue aonde ele quer e acorde e desperte do sono da indolência. Então veja bem, o que Davi faz? Davi toma uma posição. Davi agora ele toma uma posição. Davi assume a culpa e chama para si a responsabilidade. Quando o profeta levou a palavra e ele viu tudo isso acontecer, ele toma uma posição na sua vida. E quando o homem toma uma posição, Deus se levanta do seu trono e resolve abençoar. Você que está me ouvindo em qualquer nação da terra, tome uma posição de servir a Deus e obedecer o que Deus quer, porque Deus tem mudanças para fazer na sua vida e cessar essa praga, seja ela a praga que for, não só a epidemia ou a pandemia que nós estamos enfrentando, mas todo mundo tem um problema na sua vida, no seu casamento, no seu emprego, na sua empresa, seja onde for, na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos. Todas as pessoas têm problemas para resolver e a solução depende da nossa tomada de posição diante de Deus. Vamos ver a partir do verso 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Isso é o anjo da morte, viu? E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram? Ó Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo.
quando Davi chama para si a responsabilidade, ele diz: olha, foi eu que pequei, foi eu que mandei marcar o povo, foi eu que insisti, foi eu que não dei ouvido ao Senhor e nem a Joabe, e foi eu que pequei. Então isso demonstra arrependimento, demonstra uma chamada de responsabilidade para si, e Deus se agrada disso. É aí que Deus opera, é aí que Deus faz, quando o homem entende que errou e que pecou. Então vamos ver a resposta de Deus, que Deus tem sempre uma saída para quem se arrepende. Olha, o que Deus faz é bem feito, é maravilhoso. O que Deus pediu a Davi para acabar com aquela praga, para fazer cessar aquela plaga e se aplacar para com o povo. Vamos ver no verso 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Queridos amigos, queridos irmãos, Deus agora, quando viu o arrependimento de Davi, Deus manda o mesmo profeta Gade voltar e dizer para ele levantar um altar para Deus, construir um altar para Deus. Isso mostra que o altar de Deus estava caído. Isso mostra que o povo não estava com a vida no altar, com a vida na presença de Deus. Quando falamos vida no altar, é vida na presença de Deus. E o próprio Davi. Então a primeira coisa que Deus pede para Davi fazer é oferecer a ele um altar, construir e oferecer em sacrifício para ele também um sacrifício sobre o altar, que não se oferece o altar vazio. E agora Deus usa o profeta e fala com Davi, e Davi começa a procurar aquele lugar onde Deus queria, onde Deus mandou para ali oferecer o sacrifício em favor do povo. Vamos continuar a leitura a partir do verso 19. E subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se escondera com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo de sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, e faça ao rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu, sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no lugar de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então, aqui nós estamos mostrando como resolver o problema. Primeiro o arrependimento, depois obedecer à ordem de Deus, ver o que Deus quer, ver o que Deus está querendo de nós, porque muitas vezes Deus quer o arrependimento, mas também quer que construamos um altar para Ele.
E essa palavra altar é se voltar para Ele, é entregar a vida para Ele, é deixar o pecado, é deixar os nossos pensamentos, as nossas próprias atitudes, as nossas próprias vontades, o pecado que está dentro de nós por causa da carne, e se voltarmos para Deus, construindo um altar de santidade, um altar de temor, um altar de obediência, um altar de responsabilidade perante a presença do Senhor. O anjo dá a direção e ele vai à eira de Ornã. Na outra tradução fala Araúna. E então, quando aquele homem viu a Davi, temeu. Não sabia de que se tratava e era o rei. Ele até se escondeu junto com os filhos, mas depois saiu e Davi trouxe a ele o negócio de que se tratava. Ele disse: eu te dou a eira, te dou os bois, te dou a lenha, te dou tudo. Mas Davi não aceitou, porque Davi sabia que não podia oferecer uma oferta barata ou de graça, sem valor para Deus. Ele disse: eu vou comprar pelo valor, vou pagar o valor. E foi avaliado, ele pagou o valor naquela eira, naquele lugar, nos bois e na lenha, construiu o altar e ofereceu ao Deus supremo, ao Deus de Israel, naquele altar o sacrifício. E quando ele estava sacrificando, Deus mandou o anjo guardar a espada e parou a peste, parou a epidemia, parou a maldição na terra. E agora Davi louvou a Deus e glorificou a Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glorifique a Deus, meu amigo. Glorifique a Deus, minha amiga, porque Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá vitória. É Ele quem vai tirar essa maldição de sobre a face da terra, mas é necessário alguma coisa acontecer para tocar ao coração dele. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Aqui fica o abraço do pastor Tony Pereira. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like também, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações para receber nossos conteúdos. Deus te abençoe, foi um prazer te servir. Em nome de Jesus. Amém.